Às vezes é preciso perder algo para que possamos encontrar a força para recomeçar. Uma história que vai tocar seu coração. Acompanhe a jornada de Patrícia e Samuel, onde a superação, a amizade e a busca por segundas chances se entrelaçam em uma emocionante batalha pela vida. Patrícia Castro chegava ao hospital todas as manhãs no automático. Os corredores, as vozes dos enfermeiros, o cheiro de desinfetante, tudo lhe parecia cinza, indistinto, como uma paisagem sem cor. Desde que seu casamento acabou de forma desastrosa, era como se as cores tivessem simplesmente abandonado sua vida. A medicina, que antes era sua paixão, havia se transformado em uma obrigação. Ela atendia, receitava, dava altas e segundas opiniões, mas tudo de forma mecânica. Era impossível se conectar com alguém quando, por dentro, estava completamente desconectada de si mesma. Naquele dia, ao revisar os novos pacientes, uma ficha chamou sua atenção. Samuel Rocha, 72 anos, aguardando um transplante de coração. A primeira reação de Patrícia foi o ceticismo de sempre. Pacientes mais velhos, em especial os que precisavam de transplantes, eram desafios complicados, pois o desgaste natural do corpo diminuía as chances de uma recuperação bem-sucedida. Um caso como o dele provavelmente não teria grandes expectativas. Ela suspirou e colocou a ficha de lado. Mas, por algum motivo, ele continuava em sua mente enquanto atendia outros pacientes. Algo na expressão serena da foto anexada o tornava diferente. Havia um sorriso discreto, como se ele conhecesse um segredo que ninguém mais sabia. Às 11 da manhã, Patrícia entrou no quarto 304 com um semblante sério. "Senhor Samuel Rocha", disse ela, sem sequer levantar os olhos do prontuário. "É o que dizem", respondeu ele, com uma risada leve, "mas só se você me prometer que eu sou o senhor só no papel. Sem formalidades." Patrícia olhou para ele, surpresa. Era raro ouvir alguém com um tom tão bem-humorado, especialmente um paciente que aguardava algo tão sério quanto um transplante. Mas ela logo retomou o tom profissional. "Muito bem, Samuel. O senhor está ciente da gravidade do seu quadro?" Ele assentiu calmamente. "Estou, doutora. Sei que o tempo não está do meu lado, mas quem disse que ele já esteve? O tempo gosta de correr. A gente que aprende a caminhar devagar." Patrícia ficou em silêncio por um instante, sem saber o que responder. Havia algo na forma como ele falava, uma serenidade que contrastava com tudo o que ela costumava ver ali. "Bem, vamos realizar alguns exames hoje e revisar os resultados. Tentaremos mantê-lo estável enquanto aguardamos por um doador compatível", disse ela, voltando ao tom sério. Ele sorriu novamente, um sorriso quase infantil. "Vou colaborar, doutora. E prometo que enquanto estou por aqui, vou tentar trazer um pouco de alegria para esses corredores. Esse hospital está precisando, não acha? O hospital precisa de muitos recursos, senhor Samuel, mas a alegria não é exatamente uma prioridade", respondeu ela, um toque de sarcasmo escapando sem que percebesse. Ele apenas riu. "Doutora, qualquer lugar precisa de um pouco de alegria, especialmente onde se luta pela vida todos os dias." Patrícia não respondeu, mas ficou pensando nas palavras dele enquanto caminhava de volta ao corredor. A ideia de alguém naquela situação sorrindo e fazendo piadas parecia absurda. Porém, naquele dia, durante os atendimentos, a voz de Samuel e seu tom bem-humorado continuavam a ecoar em sua mente. No final do turno, ao passar novamente pelo quarto dele, viu que ele estava lendo um livro de capa gasta. Ele percebeu sua presença e acenou com entusiasmo. "Doutora Patrícia, não quer saber o que estou lendo? Suponho que seja algo positivo, como parece ser o senhor." Ele riu e levantou o livro para mostrar a capa. "Poliana. É uma história sobre segundas chances e enxergar o lado bom das coisas. Acha que ainda tenho uma, doutora?" Ela hesitou por um instante. "O senhor está na lista de transplantes, então, ainda há esperança." Samuel sorriu, como se aquela resposta lhe agradasse. "É tudo o que preciso, doutora. Só um pouco de esperança." Patrícia despediu-se com um aceno contido e saiu, mas o peso das palavras de Samuel ficou com ela até em casa, onde o silêncio parecia mais denso que o habitual. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se incomodada pela própria apatia. Patrícia começava a notar que os corredores do hospital pareciam um pouco diferentes.
Era como se o riso de Samuel tivesse mudado o ar pesado e denso, trazendo uma leveza que ela não sentia há anos. Mas, claro, tratava de ignorar essa impressão. Continuava com seu semblante fechado, mantendo as interações no mínimo necessário. Ela não sabia dizer o motivo exato, mas evitava passar pelo quarto dele com frequência. Talvez, sem perceber, estivesse tentando manter sua armadura intacta. No entanto, naquela manhã, o médico responsável pelo caso a chamou para revisar os novos resultados de Samuel. Ao abrir os exames, viu algo que a preocupou. Os níveis de certas enzimas cardíacas estavam alterados. Ela pegou o prontuário e dirigiu-se ao quarto dele com passos decididos. Quando entrou, encontrou Samuel deitado, com um sorriso de canto de boca, absorto em uma página de Poliana. Ah, minha doutora carrancuda! Veio me dar uma bronca? Samuel, precisamos conversar sobre os exames. Há alguns dados que mostram que sua condição piorou ligeiramente. Ele fechou o livro com cuidado, como quem não queria machucar a história ali dentro, e a encarou, ainda sorrindo. A senhora está preocupada comigo, doutora? Ele fingiu um ar de espanto e exagerado. Estou preocupada com a sua saúde. São coisas diferentes, respondeu ela, de forma seca, mas não pôde deixar de sentir uma ponta de humor. A verdade é que já havia se esquecido de como era se preocupar com algo fora de sua própria rotina cinzenta. Saúde, esperança, são quase a mesma coisa, não acha? Disse ele, cruzando as mãos sobre o peito. Mas, enfim, quais são as notícias, doutora? Ela explicou os resultados dos exames, tentando usar termos clínicos e mantendo um tom objetivo. No entanto, ele a interrompeu com uma risada leve. Não precisa me poupar dos detalhes. Já passei por tanta coisa que um exame a mais ou a menos não vai me fazer perder o sono. Patrícia se surpreendeu com a sinceridade dele, algo que a fez baixar a guarda. Certo. A condição do seu coração está se deteriorando, Samuel. Isso significa que sua posição na lista de transplante subiu, mas também aumenta o risco de complicações enquanto espera. Ele assentiu calmamente, mas depois ergueu o livro, como se fosse uma espécie de escudo. Então, doutora, eu tenho um plano. Enquanto o coração novo não chega, vou ocupar minha cabeça com a minha amiga Poliana. Ela me faz lembrar que, mesmo nas dificuldades, sempre há algo pelo que se alegrar. Patrícia suspirou, surpresa com a reação dele. Esse livro é mesmo tudo isso? Mais do que isso. Às vezes, acho que livros como este têm um tipo de magia. Sabe, doutora, quando o mundo fica escuro, é a esperança que mantém a chama acesa. E acho que minha chama ainda está firme. Patrícia hesitou, mas por fim se permitiu perguntar, quase sem querer. Como o senhor consegue? Como fica tão otimista? Samuel sorriu de um jeito leve, como se sua resposta fosse a coisa mais simples do mundo. É que eu já vivi tantas coisas, doutora. Perdi pessoas queridas, enfrentei dias em que não sabia como continuaria. Mas, de algum modo, sempre havia uma razão para seguir. Quando encontramos uma razão, por menor que seja, as coisas não parecem tão pesadas. A minha razão, no momento, é um coração novo e, quem sabe, ajudar alguém que tem esquecido de como é sentir esperança. Ela sentiu o impacto dessas palavras, como se ele pudesse ver através dela. Por um breve momento, quis revelar o vazio que carregava, a exaustão que a consumia. Mas em vez disso, disse, com uma leveza que até ela mesma estranhou. Quem sabe a leitura me faça bem. Então, os olhos de Samuel brilharam com entusiasmo. Doutora Patrícia, aceitaria meu exemplar emprestado? Prometo que devolvo. Vou considerar a oferta, disse ela, com uma ponta de sorriso nos lábios. Ao sair do quarto, o eco das palavras de Samuel ainda reverberava dentro dela. Em algum ponto da caminhada para casa naquela noite, pegou o celular e pesquisou Poliana. Não sabia exatamente o que buscava, mas talvez, e só talvez, estivesse pronta para dar uma chance a algo novo, ainda que pequena. Patrícia não sabia se o que a tocava mais era o sorriso constante de Samuel ou a estranha sensação de leveza que ele conseguia transmitir. Ao longo da semana, ela se viu pensando mais sobre Poliana do que imaginava que fosse possível. Ela comprou o livro, mas, ao contrário de suas expectativas, não o leu com pressa ou impaciência.
Havia algo reconfortante na simplicidade da história. Ela se pegava sorrindo durante algumas passagens, como se a história realmente tivesse um poder de cura. No hospital, Samuel parecia melhorar cada vez mais. Seus exames ainda indicavam instabilidade, mas seu espírito estava inquebrantável. As enfermeiras comentavam sobre o ânimo dele e, por mais que Patrícia tentasse se manter distante, havia algo irresistível na energia de Samuel que a fazia voltar ao quarto com mais frequência. Ele sempre tinha uma nova história para contar e, ao contrário de outros pacientes que se limitavam a queixas e desespero, Samuel falava com entusiasmo sobre coisas pequenas, uma piada que ouvirá, um livro que lera, uma lembrança da infância. Doutora Patrícia. Ele a saudou com um sorriso de sempre ao vê-la entrar. Tenho uma história para você. Pode ser uma distração, ou você vai me achar ainda mais louco do que já me acha. Patrícia sorriu involuntariamente, uma reação que ela mesma estranhou. A última coisa que eu pensaria seria que você é louco, Samuel, respondeu ela, com um leve sorriso. Vou acreditar em você. Aqui vai. Uma vez, eu fui a um show de jazz. Não entendo nada de música, mas fui porque um amigo me convidou. A banda era boa, mas, no meio da performance, alguém no público começou a aplaudir de forma descompassada, como se estivesse em um concerto de rock. E adivinha? A banda começou a seguir o ritmo dessa pessoa. Eles tocaram para ele, até que, sem querer, todo mundo na plateia estava batendo palmas do mesmo jeito. Patrícia o observou, confusa e intrigada. Samuel tinha a capacidade de encontrar graça até nas situações mais banais. E qual é o moral da história, Samuel? Perguntou ela, curiosa. Ele se recostou na cama, pensativo por um momento. Acho que a moral é: a vida é como um grande concerto. Às vezes, você encontra um ritmo, mesmo que não seja o certo, e de repente, todos os outros começam a acompanhar. Você encontra seu lugar na bagunça. Eu encontrei o meu na espera por um novo coração. Patrícia não soube o que responder. Ela sabia que ele estava se referindo à sua situação de maneira poética, mas, ao mesmo tempo, era impossível ignorar o tom de resignação por trás de suas palavras. Samuel aceitou a incerteza, talvez com mais graça do que ela conseguiria algum dia. Nos dias seguintes, Patrícia notou que estava indo ao quarto de Samuel mais do que qualquer outro paciente. O tempo que passava com ele, embora carregado de uma melancolia silenciosa, também trazia um conforto que ela não se atrevia a entender. Ele parecia ter a capacidade de fazer o tempo desacelerar. Naquele dia, ao entrar em sua sala, ele não estava lendo Poliana. Estava olhando pela janela, o olhar distante. O que está acontecendo? Ela perguntou, aproximando-se. Samuel a olhou com um sorriso fraco. Só estava pensando sobre como algumas coisas acontecem no tempo certo. Ou, melhor, no tempo que precisa acontecer. O coração que eu espero. Não sei se é o que realmente preciso, mas sei que é o que me foi dado para esperar. Patrícia sentiu uma dor estranha ao ouvir aquelas palavras. Ela queria dizer algo para aliviar o peso de seus pensamentos, mas não sabia o que. Não havia palavras que pudessem apagar a realidade de seu quadro clínico. Eu vou fazer o possível para que você receba o coração, disse ela, com a voz mais suave do que pretendia. Samuel sorriu e olhou para a janela mais uma vez. Obrigado, doutora. O mais importante é que, no meio dessa espera, encontrei mais do que só um médico. Encontrei um amigo. E, para alguém como eu, isso já é tudo. Essas palavras a atingiram de maneira inesperada. A ideia de ser amiga de um paciente parecia absurda para ela. Ela sempre separara a medicina da vida pessoal, mantendo um distanciamento frio. Mas ali, naquele quarto, com Samuel, a barreira entre médico e paciente estava ficando cada vez mais tênue. Enquanto saía do quarto, Patrícia sentiu uma mistura de emoções conflitantes. Por um lado, ela estava começando a perceber o impacto que Samuel tinha sobre sua vida. Ele a fazia refletir, questionar a monotonia que ela aceitara como normal. Mas, por outro lado, sabia que tudo aquilo poderia ser temporário. A chegada de um novo coração poderia mudá-lo, talvez até arrancá-lo de sua vida. E ela não estava preparada para lidar com essa possibilidade. A manhã entrava pelas janelas do hospital, projetando sombras longas sobre as paredes. Patrícia estava sentada à mesa de seu escritório,
revisando mais exames, quando um bilhete de uma das enfermeiras a fez suspirar. Samuel queria vê-la. Era algo que acontecia frequentemente, e, por mais que Patrícia tentasse evitar, ele sempre parecia ter uma forma única de atraí-la para sua sala. Ao chegar ao quarto dele, encontrou-o sentado na cama, com um ar mais sério do que o habitual. Ele segurava seu livro, mas estava claramente distraído, olhando pela janela, como se algo o incomodasse. "Bom dia, Samuel", ela disse com um sorriso leve, tentando quebrar o gelo. Mas ele não respondeu imediatamente. "Doutora, posso lhe fazer uma pergunta?", perguntou ele, virando-se lentamente para ela. Patrícia ficou em silêncio por um momento, vendo o brilho curioso nos olhos de Samuel. "Claro, o que deseja saber? Eu já lhe contei tantas histórias sobre minha vida, sobre minhas perdas, meus erros e acertos. Mas nunca ouvi uma história sua. O que aconteceu com você, doutora?", perguntou Samuel, com uma suavidade que pegou Patrícia de surpresa. Ela, que sempre estivera no controle da situação, nunca imaginou que ele iria se interessar por sua própria vida. Patrícia hesitou. Não era fácil abrir-se sobre o passado, especialmente quando o vazio de uma história não contada pesava tanto. Mas havia algo na serenidade de Samuel que a fazia se sentir estranhamente segura. "Não há muito o que contar", disse ela, tentando desviar a conversa. "Eu sou apenas uma médica que faz o que é necessário." Ele a olhou com um sorriso gentil, mas havia uma profundidade nos seus olhos que a fez se sentir desarmada. "Eu entendo. Você provavelmente pensa que, para alguém como eu, tudo o que importa é o que você faz por mim. Mas eu não sou assim, doutora. Eu aprendi, ao longo dos anos, que os outros não estão apenas aqui para nos ajudar, mas também para nos ouvir. E eu realmente quero ouvir você, se estiver disposta a contar." Patrícia respirou fundo. Ela não sabia o que esperar, mas sentia que havia algo ali, uma abertura, uma conexão. Um convite para revelar uma parte de si mesma. "Tudo bem. Não é que eu tenha vivido uma vida difícil, Samuel, mas algumas coisas que aconteceram marcaram minha alma. Eu me apaixonei uma vez, muito jovem. Achei que ele era a pessoa com quem eu ficaria para sempre. Mas, no fim, ele me traiu. Eu me vi sozinha e perdi o rumo." Samuel assentiu, como se compreendesse. "E isso fez você fechar o coração para o mundo, não é?", perguntou ele, com uma sabedoria inesperada. "Como eu disse, já passei por perdas também. E sei o quanto é difícil reconstruir a confiança depois de ser quebrado. Mas, minha amiga, o problema é que, muitas vezes, a gente carrega cicatrizes como se fossem um fardo, quando na verdade elas podem ser um símbolo de nossa força." Patrícia o olhou, surpresa com a profundidade daquilo que ele estava dizendo. Samuel, que parecia tão frágil em seu corpo, tinha uma força que ela nunca imaginou. "Acho que perdi a confiança em mim mesma, mais do que qualquer coisa", ela admitiu, a voz vacilante. "A traição me fez duvidar de todas as minhas escolhas." Samuel sorriu levemente, como se tivesse esperado aquela resposta. Ele se recostou na cama e começou a falar de sua própria experiência, mais uma vez tecendo uma lição disfarçada de história. "Quando eu era jovem, morava em uma cidade pequena e sonhava em ser músico. Tinha um amigo, Marcos, que sempre foi apegado à ideia de seguir carreiras convencionais. Ele dizia que eu estava desperdiçando meu tempo, mas eu não ligava. Eu queria viver o sonho de ser algo mais. Um dia, eu tive a chance de gravar uma música com uma banda famosa, mas, no último minuto, Marcos apareceu e, num impulso, me convenceu a desistir para abrir um bar, dizendo que a música era uma ilusão." Patrícia ouviu em silêncio, ansiosa para saber onde a história levaria. "Passei a vida inteira me perguntando se teria sido feliz se tivesse seguido meu sonho, ou se teria sido mais feliz com o bar. Quando a doença chegou, eu olhei para trás e percebi que, talvez, tivesse feito as escolhas certas. E, se não tivesse feito, estaria me lamentando agora." Ele parou por um momento, como se estivesse deixando as palavras ganharem peso. "O que eu aprendi, doutora, é que você nunca sabe, realmente, qual escolha teria sido a melhor. O importante é seguir em frente e não deixar as cicatrizes da vida ficarem no seu caminho. Porque se ficarmos olhando para o que não fizemos, nunca vamos enxergar o que estamos construindo agora." Patrícia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele tinha razão,
Ela sabia. Quantas vezes ela se perdeu em um passado que não podia mais mudar? Quantas vezes ela havia se deixado consumir pela dor das decisões que tomou e das que não tomou? Eu não sei se consigo olhar para frente ainda, ela murmurou, quase para si mesma. Samuel sorriu novamente, seu olhar calmo e sereno. Então comece devagar. Às vezes, o passo mais importante é simplesmente dar o primeiro. Eu estou aqui, e vou continuar aqui. E você, doutora, vai achar um novo ritmo também. Não é tarde demais para se dar uma segunda chance. Patrícia sentiu uma lágrima escorrer pela sua face, mas não se incomodou em limpá-la. Havia algo libertador naquelas palavras, e ela não sabia se seria capaz de mudar tudo de uma vez, mas naquele momento, ela sentia uma vontade renovada de tentar. Nos dias seguintes, Patrícia se viu absorvida por algo novo. As palavras de Samuel a haviam tocado de uma maneira profunda. Ela tentava se manter focada em seu trabalho, mas, no fundo, algo dentro dela estava mudando. Ela já não via os pacientes da mesma forma. Mesmo os que precisavam de tratamentos difíceis, ou os que estavam próximos da morte, pareciam mais humanos, mais complexos. E, em algum lugar, ela começava a encontrar a empatia que tanto lhe faltava. O sol se punha no horizonte quando ela entrou novamente no quarto de Samuel. Ele estava deitado, mas não estava lendo Poliana dessa vez. Ele olhava pela janela com um ar pensativo, como se algo o estivesse inquietando. Doutora, você está mais séria hoje. Está tudo bem? Perguntou Samuel, com um sorriso tímido, como se quisesse quebrar a tensão no ar. Patrícia sentou-se na cadeira ao lado da cama e olhou para ele. Não sabia como começar, mas sabia que as palavras que ela tinha agora eram diferentes das que teria dado há algumas semanas. Samuel, eu não sei se já te agradeci de verdade, por tudo. Quero dizer, por me fazer ver as coisas de uma maneira diferente, ela disse, a voz baixa. Ele olhou para ela, com um olhar cheio de compreensão. A vida é cheia de altos e baixos, doutora. Às vezes, você só precisa de uma mão amiga para te guiar. E quem diria que a minha mão seria a que ia ajudá-la, não é? Patrícia sorriu, mas seus olhos estavam pesados. Havia algo que ela sentia que precisava dizer, algo que ela vinha adiando. Eu sempre fui tão focada em curar as pessoas, que me esqueci de curar a mim mesma, ela disse, as palavras saindo com mais facilidade do que imaginava. Depois do meu casamento, depois da traição, eu me fechei para o mundo. Achei que o melhor era simplesmente ignorar o que estava doendo. Mas você me mostrou que isso não resolve nada. Samuel ficou em silêncio por um momento, apenas observando-a, como se as palavras de Patrícia tivessem reverberado dentro dele. Então ele falou, sua voz suave e firme. Quando passei por um período difícil, uma das coisas que me ajudaram foi lembrar das coisas boas. Perdi muitos amigos, muitos entes queridos. Mas quando olho para trás, vejo que a dor sempre foi acompanhada de uma lição. Você diz que se fechou depois de uma perda, mas isso é o que muitas pessoas fazem. E a verdade é que, ao fazer isso, você não dá a si mesmo o direito de viver as outras partes da vida, aquelas que ainda podem te ensinar. Patrícia ouviu, mas não sabia como reagir. O vazio que ela sentia ainda era grande, e a dor da traição parecia se intensificar quando ela falava sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, as palavras de Samuel tinham algo de libertador. Ele havia sido capaz de olhar para a perda e encontrar algo mais profundo ali. Ele falava como alguém que havia aprendido a ver o mundo com mais clareza. Então, qual é o segredo? Perguntou Patrícia, inclinando-se um pouco para frente, como se procurasse algo nas palavras dele. Ele riu suavemente. O segredo, doutora, é que não há segredo. Às vezes, você só precisa de tempo. E, claro, de um pouco de perspectiva. Como a minha. Eu tenho vivido com essa perspectiva de que todo dia é uma chance de recomeçar. Acredite, há muito mais coisas boas esperando por você do que você imagina. Patrícia observou-o em silêncio. Como ele conseguia ser tão positivo, mesmo diante da fragilidade de sua vida. Ela sentiu uma pontada de inveja, não pela doença dele, mas pela maneira como ele lidava com tudo isso. Você já foi casado? Perguntou ela, antes de perceber. Era uma pergunta que não tinha como evitar. Algo nela queria saber mais sobre o passado de Samuel,
queria entender o que o fizera ser como ele era. Samuel sorriu com um misto de melancolia e aceitação. Sim, fui. Fui casado com uma mulher maravilhosa, a Maria. Ela era tudo para mim. A gente teve um filho, o João. Mas a vida não foi tão simples assim. O João se afastou quando ficou adulto, e a Maria faleceu de câncer há alguns anos. O que eu aprendi com tudo isso? O amor, em qualquer forma que seja, é a coisa mais importante da vida. E, às vezes, quando perdemos, é como se parte de nós também fosse embora. Mas eu aprendi a viver com essa saudade. Patrícia sentiu um aperto no peito. Ele falava com uma calma que parecia vir de alguém que já havia superado a dor. Ela, no entanto, sentia que ainda estava no meio de sua própria tempestade emocional. Sabe, eu nunca entendi o que significa amar de verdade. E depois que meu casamento acabou, fiquei com medo de amar de novo. Como você pode confiar alguém depois de uma traição tão profunda? Ela disse, mais para si mesma do que para Samuel. Ele olhou-a com gentileza, como se já tivesse visto aquela luta antes. A traição dói, doutora. Mas a coisa mais importante é não deixar que ela defina quem você é. O amor não é perfeito, como muitas pessoas acham que deveria ser. Às vezes, ele é bagunçado, falho, e isso é normal. A única coisa que não pode faltar é a vontade de tentar. E, quem sabe, você vai aprender a confiar novamente. Não pelo que alguém fez ou deixou de fazer, mas por você mesma. As palavras de Samuel a marcaram profundamente. Ela sentiu que um peso estava sendo tirado de seus ombros. Ele falava sobre o que ela temia, mas de uma maneira tão serena que ela não sabia como não aceitar. E o que você faz agora, Samuel? Perguntou ela, já sem saber exatamente o que queria saber. Agora, eu estou aqui, esperando meu coração novo. E, se ele não chegar, talvez eu me renda a isso com a mesma calma. O que importa é que ainda tenho tempo para aprender. E estou aqui, fazendo o que posso. Ela se levantou da cadeira, mais tocada do que gostaria de admitir. Eu vou tentar olhar para a vida com mais calma também. Obrigada, Samuel. Eu realmente não sei o que faria sem suas palavras. Ele sorriu, o sorriso de sempre. Eu sabia que você entenderia. Às vezes, o coração precisa de mais do que um transplante. Ele só precisa de um pouco de fé. O telefone tocou cedo naquela manhã. Eram daqueles toques urgentes que anunciavam algo importante. Patrícia pegou o aparelho com a mente ainda embaçada, sabendo que nada bom poderia acontecer às 6:30 da manhã. Ao atender, a voz do médico responsável por Samuel soou firme, mas com uma leveza que indicava boas notícias. Doutora Patrícia, temos um coração disponível. O Sr. Samuel é o próximo na lista. O sangue de Patrícia gelou por um instante. Ela havia esperado por isso, mas a realidade da situação parecia repentina, abrupta. Samuel estava finalmente prestes a ganhar sua segunda chance. E, ao mesmo tempo, o que ela sentia não era apenas um alívio, mas uma estranha sensação de perda iminente. Como se, ao salvar a vida dele, ela estivesse se distanciando dele de uma maneira irreversível. Ela vestiu-se rapidamente, a mente cheia de pensamentos contraditórios. Quando entrou no hospital, a atmosfera estava diferente. O nervosismo pairava no ar. A sala de operações estava pronta, os enfermeiros se movimentavam com uma precisão que só acontecia em momentos de extrema urgência. Ela entrou no quarto de Samuel antes da cirurgia, tentando manter sua compostura. Ele estava sentado na cama, com os olhos brilhando de um jeito que ela nunca havia visto. Havia uma energia nova nele, uma esperança, uma sensação de renovação. Doutora Patrícia, Samuel exclamou, ao vê-la entrar. Eu sabia que você viria antes. E eu estou pronto. Estou mais que pronto. Patrícia olhou para ele, com um sorriso, mas sentia algo prender sua garganta. Ela sabia que aquele momento mudaria tudo, não apenas para ele, mas também para ela. Você está mais tranquilo do que eu imaginava, disse ela, tentando esconder a ansiedade que apertava seu peito. Samuel riu suavemente. Não há por que ter medo, doutora. O medo é um luxo que eu não posso mais me dar. O que eu preciso agora é acreditar. E estou acreditando que,
depois de tudo, vou sair dessa ainda mais forte. Patrícia se aproximou e segurou sua mão, quase instintivamente. Ele olhou para ela com um sorriso tranquilo. Eu tenho que te agradecer, sabia? Você foi mais do que minha médica. Foi a minha amiga. Eu nunca imaginei que um dia seria capaz de olhar para a morte de frente e ainda sentir tanta paz. Você me deu isso, sem perceber. Aquelas palavras cortaram o coração de Patrícia de uma forma que ela não esperava. Ela sabia que, após o transplante, sua relação com Samuel mudaria para sempre. Talvez ele estivesse curado, mas ela sabia que, no fundo, ela também precisaria se curar de alguma forma. Não precisa me agradecer, Samuel. Eu só estou fazendo o meu trabalho. O resto, isso é só um bônus, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Mas, no fundo, ela sabia que isso não era apenas um trabalho. A conexão que ela tinha com ele era algo muito mais profundo. E, ao vê-lo pronto para a cirurgia, ela se sentiu mais perdida do que nunca. Talvez, para ele, fosse o começo de uma nova vida. Mas para ela, talvez fosse o fim de uma amizade que, de alguma forma, ainda estava por ser construída. Vou esperar você acordar, ela disse, tentando manter a postura profissional, mas com um tom mais suave, mais pessoal. Samuel sorriu e deu uma leve risada. Pode deixar, doutora. Eu vou voltar e, quando acordar, vou te contar mais uma história. Quem sabe, se você tiver sorte, eu até tenha um novo coração para contar tudo. Ela assentiu, mais emocionada do que queria admitir, e se afastou. Ele se deitou na cama e fechou os olhos, preparando-se para o que estava por vir. Patrícia, por um momento, ficou ali, observando, sabendo que ele estava à beira de uma grande transformação. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que ela também estava à beira de uma mudança que não poderia prever. O resto do dia passou como um borrão. A cirurgia foi realizada com sucesso, e Samuel foi levado para a sala de recuperação. Mas Patrícia não conseguia se afastar do pensamento de que, embora ele estivesse ganhando uma nova chance, ela também estava se distanciando dele de alguma forma. Ela sabia que ele sairia daquela cama com um novo coração, mas o que ela não sabia era o que esse novo coração significaria para ela. Quando ela voltou ao hospital na manhã seguinte, ainda com o peso da noite anterior em sua mente, entrou na sala de recuperação com o coração apertado. Samuel estava acordado, mas parecia diferente. Ele estava fraco, mas os olhos ainda brilhavam com a mesma energia que ele tivera antes. Doutora Patrícia, eu sabia que você voltaria, ele disse, com um sorriso fraco, mas sincero. Ela sorriu de volta, mas não conseguiu esconder a tristeza que começava a brotar dentro de si. Como você se sente? Ela perguntou, tentando manter a conversa leve. Eu me sinto renascendo, doutora. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. E, no fundo, sei que esse novo coração veio para mim por uma razão. Mas mais importante, sinto que, de alguma forma, meu coração também vai continuar batendo para você. Não importa onde a vida me leve, você sempre terá um lugar aqui. Ele colocou a mão sobre o peito, tocando o local onde o novo coração batia, e Patrícia sentiu uma onda de emoção que a fez querer se afastar e esconder a dor. Ela olhou para ele, tentando manter o profissionalismo, mas algo dentro de si estava sendo quebrado. O coração é um símbolo do que vivemos, Samuel, ela disse, com a voz suave. E, às vezes, para um coração seguir em frente, ele precisa deixar algumas coisas para trás. Não é fácil, mas é necessário. Ele a olhou com uma intensidade que parecia perceber o que ela não estava dizendo. Eu sei, doutora. Eu sei. Os dias seguintes à cirurgia foram longos e tensos, mas Samuel se recuperou surpreendentemente bem. A cada novo exame, ele se mostrava mais forte, mais vibrante. Ele logo começou a caminhar pelos corredores do hospital com auxílio de um andador, e Patrícia, apesar da reserva emocional que ainda carregava, não conseguia deixar de se sentir orgulhosa de sua recuperação. No entanto, havia algo que a incomodava, uma sensação de que a distância entre ela e Samuel estava se ampliando. Ela sabia que ele agora estava em uma nova fase da vida e que o tempo que haviam compartilhado juntos, a amizade que havia se criado, estava chegando ao fim de uma maneira sutil, mas inevitável. Naquele dia, ela entrou no quarto dele com uma sensação estranha no estômago. Samuel estava sentado na janela, observando o movimento lá fora,
os olhos cheios de uma tranquilidade que Patrícia não conseguia entender completamente. Doutora Patrícia. Ele se virou com um sorriso radiante. Eu sabia que você viria. Você tem a melhor pontualidade do hospital. Patrícia sorriu, mas não conseguiu esconder a tristeza que sentia. Como está se sentindo hoje, Samuel? Perguntou ela, tentando manter o tom profissional, mas algo na voz dela traiu sua verdadeira preocupação. Eu estou ótimo. O novo coração tem sido maravilhoso. Nunca pensei que um dia me sentiria assim. Como se o peso do mundo tivesse sido tirado dos meus ombros. Mas você sabe o que mais? Eu sei que tem algo que ainda pesa sobre você, doutora. Você tem um ar pensativo ultimamente. Patrícia parou na porta, sem saber como responder. Ele sempre soubera ler as entrelinhas, como ninguém. Ela se aproximou devagar e sentou-se ao lado dele, sem saber exatamente o que dizer. Eu não sei como dizer isso, Samuel. Parece que você está indo tão bem. Você vai seguir em frente, e eu fico com a sensação de que a nossa história de amizade, está acabando. Samuel ficou em silêncio por um momento. Seus olhos brilharam, mas não era o brilho da euforia que ele tivera antes da cirurgia. Era uma profundidade serena, uma aceitação tranquila. Ah, doutora, você está certa, ele disse, com a voz suave. Eu sei que estou indo embora, de certa forma. Mas não no sentido que você pensa. Eu não estou indo embora de você. Estou indo para uma nova fase da minha vida. Isso é o que o coração novo faz, sabe? Ele me dá a chance de recomeçar. Mas, ao mesmo tempo, ele não apaga tudo o que vivi até aqui. E eu não quero que você apague o que vivemos. Patrícia sentiu uma onda de emoções misturadas. Ela sabia que a amizade que construíram era única, mas também sabia que não poderia mantê-la presa no passado. A vida de Samuel estava se renovando diante de seus olhos, e ela se via com medo de deixar que ele fosse. Eu não sei se estou pronta para essa mudança, Samuel. Eu não sei se consigo aceitar que você está partindo, mesmo que de uma forma diferente. Ele a olhou com uma gentileza que a fez respirar fundo. Doutora, a vida é sobre mudanças. Eu vivi muito tempo preso ao que aconteceu, ao que perdi. E, por muito tempo, me recusei a deixar de lado o que já se foi. Mas hoje, eu percebo que o verdadeiro valor está em viver o que está à frente. Eu sei que você tem medo. Eu também tive. Mas acredite, você vai encontrar a paz ao permitir-se seguir em frente. Eu sou um exemplo de que, mesmo com um novo coração, podemos ser livres. Patrícia engoliu em seco, sentindo que as palavras dele estavam quebrando alguma coisa dentro de si. Ela se virou para olhar pela janela também, buscando algum conforto no horizonte. Como você consegue ser tão sereno? Ela perguntou, sem esperar uma resposta imediata. Samuel sorriu, sabendo que ela estava se referindo ao seu comportamento, à maneira como ele encarava a vida agora. Eu não sou sereno o tempo todo, doutora. Já fui tão como você, disse ele, com um sorriso carinhoso. Já me senti perdido, inseguro e fechado para o mundo. Mas, sabe o que mudou? Eu aprendi a escutar. Escutar o meu coração, escutar as pessoas ao meu redor. E, principalmente, escutar os momentos da vida. Eles sempre têm algo a nos ensinar. Patrícia fechou os olhos por um momento. O peso que ela sentia no peito estava começando a aliviar, mas ainda havia uma dor lá. Ela sabia que, de alguma forma, Samuel estava lhe dizendo que ela também precisava se curar. Ele havia mostrado a ela que a vida era sobre recomeços, mas que o verdadeiro valor estava em aceitar esses recomeços. E isso significava deixar ir o que já tinha sido. Eu não sei se sou capaz de seguir em frente como você, Samuel. Mas sei que, de alguma forma, o que você me disse hoje me faz acreditar que, talvez, eu possa tentar. Ele pegou sua mão suavemente e a olhou nos olhos. Tente, doutora. Você merece. Eu não sou mais o mesmo, e você também não será. Mas isso não é o fim, é só uma nova etapa. E quem sabe o que o futuro vai nos trazer? Patrícia sentiu uma lágrima escorrer, mas dessa vez não foi de tristeza. Foi uma lágrima de libertação, de aceitação. Ela sabia que Samuel estava certo.
Ela tinha vivido tanto tempo presa à dor, ao medo de perder, que agora era hora de aprender a viver com o que tinha, com o que poderia ser. Samuel estava certo. A vida continuava, e ela finalmente começava a ver o que estava à sua frente. Naquela noite, Samuel teve uma complicação inesperada durante o sono. O corpo que estava começando a se adaptar ao novo coração não resistiu, e Samuel faleceu silenciosamente, com a paz de quem sabia que fizera tudo o que podia. Quando Patrícia chegou ao hospital na manhã seguinte, ela encontrou os médicos em uma conferência silenciosa no corredor. O olhar de um deles a fez entender antes mesmo que as palavras fossem ditas. Samuel, ele faleceu durante a noite. A frase cortou o ar de maneira quase insuportável. Ela sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. A última lição que ele lhe dera, a última conversa, tudo parecia ter sido uma despedida que ela não queria aceitar. Ela foi até o quarto dele, onde o corpo estava coberto, mas os sentimentos que ele havia deixado para ela ainda estavam vivos. Com uma dor imensa, ela percebeu que, no fundo, Samuel sabia que aquela era a última vez que se viam. Ele tinha se despedido, de alguma forma, mesmo sem dizer as palavras finais. Patrícia ficou ali, sozinha, olhando para o corpo de Samuel, e as lágrimas vieram sem que ela pudesse contê-las. Era uma dor que não podia ser explicada, uma perda que não fazia sentido, mas, de algum modo, a lição que ele lhe deixará sobre viver o presente, sobre se permitir recomeçar, agora soava mais forte do que nunca. Ela sabia que precisaria de tempo, talvez uma vida inteira, para se curar completamente. Mas a última coisa que Samuel lhe deixará, mais preciosa do que qualquer coração novo, era coragem para seguir em frente, a coragem para aprender a viver novamente. O funeral de Samuel foi simples, mas marcado pela presença de pessoas que, assim como ela, haviam sido tocadas por sua vida. Ele, que era um homem tão simples, havia deixado um legado tão profundo. O hospital, que sempre fora um lugar de lutas silenciosas, estava diferente naquele dia. Havia algo no ar que ninguém podia explicar, algo que ele havia deixado, um vestígio de luz. Patrícia não se sentia pronta para o que a vida lhe reservava depois da morte de Samuel. A dor era tão grande que, por um momento, ela pensou que não seria capaz de seguir em frente. Como poderia continuar sua vida e seu trabalho após perder alguém que, sem querer, havia se tornado sua âncora? Após a cerimônia, ela voltou ao hospital, mas o que encontrou lá não era mais o mesmo. O ritmo apressado, as emergências e os rostos preocupados agora pareciam distantes. Ela se dirigiu à sala onde o coração de Samuel havia sido transplantado, o lugar que testemunhou o milagre da vida e da morte. Ela tocou a parede fria e sentiu uma saudade imensa, como se sua amizade com ele tivesse se dissolvido ali, naquele corredor. Foi quando ela se lembrou de algo que ele sempre dizia: a vida está aqui, agora. Ele lhe ensinara que não podia viver no passado, que não podia carregar o peso de uma dor que não poderia mudar. As palavras de Samuel, em sua última conversa, retornaram à sua mente. Não é o fim. É só uma nova etapa. Ela se permitiu chorar, mas também se permitiu refletir. As lágrimas não eram mais só de perda, mas também de uma gratidão que a havia tocado profundamente. Ela sabia que precisava seguir em frente, mas agora, com o coração mais leve e a alma mais tranquila. A dor não sumiria, mas ela tinha força para lidar com ela. E Samuel, com seu espírito otimista, lhe havia mostrado que a vida sempre oferece a oportunidade de recomeçar. Nos dias seguintes, Patrícia voltou ao trabalho com uma nova perspectiva. Ela já não se via apenas como uma médica, mas como alguém que tinha algo mais para oferecer. Ela começou a se conectar mais com seus pacientes, não apenas no aspecto clínico, mas também no humano. Ela se abriu mais para os outros, ouvindo suas histórias, compreendendo seus medos e alegrias. Em cada rosto, ela via a mesma luta pela vida, a mesma busca por um coração forte. Com o tempo, ela percebeu que não havia perdido tudo. O que Samuel lhe ensinara ainda a acompanhava, como um guia silencioso. Ela começou a tirar mais tempo para si mesma, para fazer as coisas que havia deixado de lado por tanto tempo. Ela redescobriu a fotografia, um hobby que sempre amara, e voltou a se envolver com a arte, algo que a conectava com sua essência mais profunda. Aos poucos, ela foi deixando a dor se tornar apenas uma lembrança distante e transformadora. E, enquanto olhava para a janela do hospital, a mesma janela onde um dia Samuel ficará olhando o mundo com um sorriso sereno,
ela finalmente sorriu também. A vida, ela percebeu, não era algo a ser vivido em espera. Era algo a ser vivido a cada momento. Como Samuel dissera, a única coisa que realmente importava era estar aberto para o que o novo coração da vida poderia oferecer. Ela ainda sentia saudade de Samuel, mas sabia que ele estava sempre ali, em cada lição que ele lhe deixará, em cada passo que ela dava em direção ao seu próprio recomeço. E, assim, Patrícia encontrou o seu novo coração. Se essa história tocou você, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais histórias emocionantes como essa. Enquanto isso, assista às histórias que já tem no canal, enquanto aguarda pela próxima. Nos vemos em breve.